Fala pessoal, estamos aqui de volta e hoje eu vou mudar um pouco o tema, no caso, né? Que toda vez eu falo mais de HQ, mangás e tudo mais, mas hoje eu quero focar em livros. Por que livros? Porque eu acho muito interessante a gente ler não só história em quadrinho, que história em quadrinho são mais conversações. Eu acho interessante também a gente ler livros, ler, assistir séries, fazer um apanhado de conhecimentos, no geral, no caso, né? Então, para começar, quem gosta de ler, ou quem está começando a ler, se você não tem a prática de ler, você vai pegar aqueles calhamaços, aquelas lombadas, aqueles livros gigantes, e vai achar ruim. Às vezes não vai conseguir terminar de ler. Sabe porque fulano está lendo, cicrano está lendo, eu estou lendo Seus Anéis, eu estou lendo Game of Thrones, eu estou lendo aquelas séries gigantes, e eu também quero ler, e fulano está lendo, e não sei o quê. Não, esqueçam isso. Quer começar a ler livros, mudar o panorama, ou então realmente começar do zero? É recomendável você ler livros curtos, pequenos, que dê para ler em um dia. Mas esse livro é infantil. Não, existem livros infantis, mas existem vários livros muito bons e são curtos. E é isso que eu vou propor hoje. Eu vou indicar 5 livros que dá para você ler em um dia. Cada livro. Ou os 5 em um dia só, se você for muito rápido. Tá? Eu recomendo que vocês não leiam correndo. Leiam no seu ritmo. Porque cada um tem um ritmo. Tem gente que lê devagar. O importante é você absorver o que o livro está dizendo. Então, para começar, eu vou recomendar esse livro aqui que eu achei muito divertido. É um livro de uma brasileira chamada Cláudia Tajas, que é chamado Só as Mulheres e as Baratas Sobreviverão. E o que é que conta? Isso daqui é bem curtinho, vocês podem ver, né? É um livro de bolso. As páginas, como vocês podem ver, os capítulos, bem curto mesmo. Tem página que praticamente não existe, é uma frase só. E o que é que este livro fala, no caso, né? É como se fosse um conto. É uma jovem chamada Dulce, uma mulher, que ela tem 30 e poucos anos. E no sábado, à noite, ela resolve ir pra balada, tudinho, toma banho. E quando sai com o roupão, tá lá o vestido dela preto, tudinho. E tem uma barata no vestido. E ela tem fobia de barata. Ela não gosta, ela tem pavor, pavor mesmo de barata. Então ela fecha a porta do closet dela, fica do outro lado e fica esperando que a barata vá embora, para poder usar o vestido. E nisso vai passando as horas. A noite vai chegando, a madrugada vai chegando. E durante o processo, no livro é muito engraçado, que ela começa a conversar com a barata. Mesmo que a barata não fale com ela. Ela começa a falar com a barata, começa a discutir, a falar sobre o passado dela, os relacionamentos dela. Chega um momento que ela nem sabe se ela está falando com uma barata ou um barato. Ela não sabe se é masculino, feminino, macho, fêmea. Ela começa a devagar muito. E é muito interessante, porque é um ritmo rápido a leitura. E em uma única noite, quando amanhece o dia, aí tem um desfecho, que eu não vou comentar no caso, né? Mas é muito interessante. É um conto, não digo nem um livro, é um conto. Você lê rapidinho, em 2, 3 horas. Imagine você pegar um dia para ler ele, é muito bom. Eu recomendo muito para quem está iniciando ou para quem quer ter uma leitura mais rápida. Esse negócio coronavírus, essas coisas de muita doença, tudo. Então vamos abstrair um pouco, tendo uma leitura rápida, não demorada, bem rápida mesmo, só para passar o tempo e aumentar o conhecimento também da nossa leitura, de autores brasileiros também, que é o caso dela. Então a primeira dica é esta. A segunda dica, eu vou mudar um pouco e vou voltar lá no passado. Muita gente já conheceu esse livro. Aqui tem dois, mas só vou indicar um, que é Édipo Rei. Muita gente conhece a história de Édipo Rei. E quem não conhece, vai ler e vai gostar. Quem já conhece, vai dizer, eu já conheço, já ouvi falar, tudo em filme, ou então alguém já falou, um psicólogo, psicanalista, Freud já falou de Édipo, complexo de Édipo, tudo. Beleza, não tem problema nenhum. A questão é, eu sei a história. Eu sei que é a história de um rei, não de um rei, de uma pessoa que é amaldiçoada e descobre
que quando crescer vai matar o pai e casar com a mãe. E aí quando ele descobre isso, quando ele se torna jovem, já adulto, ele foge dos pais e vai morar em outro reino, bem distante. E aí a história se desenrola. A questão é que quem não conhece a história é muito boa. Quem já conhece é indicado ler. Por quê? Porque o indicado não é você só saber o final, é você saber o processo até chegar ao final. Quem lê a Bíblia sabe de Adão e Eva lá e sabe a consequência, o que a gente está aqui. Mas e o processo que levou até aqui? A mesma coisa é em todos os livros, principalmente a Édipo Rei. Qual foi o processo que levou ele até o desfecho final? Então eu recomendo muito, é bem curtinho. Esse livro aqui vocês podem ver, ó, é bem curtinho e são duas histórias, a de Hélio e a de Antígona, que é a filha dele. Mas aí a gente não vai ler Antígona, vocês vão ler primeiro Édipo Rei. E depois, se gostarem, aí sim vocês podem ler Antígona, ok? O terceiro livro eu não tenho aqui, eu li em e-book, que é chamado Vasto Mundo. Também é de uma autora brasileira chamada Maria Valéria Rezende. E aí é um conto, são vários contos num livro, bem curto, curto mesmo, no interior do sertão nordestino. Aí. E cada conto é de um personagem de uma cidadezinha local. Então vai ter um conto da história do padre France, que veio da Europa, tudinho. Vai ter a história da fofoqueira, vai ter uma história lá do cabaré. Vai ter várias histórias contando. Bem divertida mesmo também, para descontrair. Quem gostou do Alto da Compadecida vai gostar muito dessa história, desses contos. É Vasto Mundo. Eu recomendo muito, muito mesmo. Ele é muito bom. Foi 1, 2, 3. Agora nós vamos para o quarto. O quarto, imagine você estando assistindo ou lendo Os Seus Anéis. Aquela guerra, aquela muita coisa. Game of Thrones, a série enorme, gigante. Resume isso tudinho em um único livro, curtinho. Tristão e Isolda. Tristão e Isolda é muito curto. Em compensação, o conteúdo dele é muito grande mesmo. Não existe um autor fixo, porque isso daqui são histórias de trovadores antigos, medievais. Então ninguém sabe realmente quem foi que escreveu. Mas está aqui. Eles conseguiram pegar os escritos, embora que não tenha o nome do autor. E a história é muito longa. Ele luta com o dragão, ele é enfeitiçado. É uma jornada enorme, enorme mesmo. Ele briga com o tio, tem uma rixa muito grande com o tio. Isolda está no meio desse relacionamento. Então eu recomendo muito, muito mesmo. É bem curtinho também. Todos os livros aqui é curtinho. Esse daqui tem até umas gravuras também. Bem curtinho mesmo, rapidinho. Em um dia você lê Tristão e Isolda. Para quem gosta de aventura, fantasia, medieval, tudinho. E medieval mesmo, né? Fantasia de espada e magia, como estamos acostumados com um mundo fictício. Aqui é um mundo fictício, a história é fictícia, mas o mundo é real. É a Europa medieval no caso, né? Então eu recomendo muito. Tristão e Isolda. É um clássico mesmo. E leiam, vale muito a pena. O último, não poderia deixar de comentar, né? Eu poderia falar de vários livros conhecidos dele, mas todo mundo já conhece. Então eu resolvi falar de um que foi um dos últimos que ele escreveu, William Shakespeare, que é A Tempestade. A Tempestade fala em questão de vingança, de ódio, rancor. Fala de um homem chamado Próspero, que mora com sua filha, que é Miranda, e mora numa ilha. E aí ele tem muito rancor do irmão dele e de um rei. E aí ele cria um naufrágio, cria uma tempestade para ter um naufrágio num navio do rei. E aí toda a tripulação com o rei, com o filho do rei, chega na ilha. E aí acontece todo o desfecho. Fala a questão também de bruxa, de monstros, criaturas, questões sobrenaturais. William Shakespeare é muito bom ao descrever. E o interessante aqui, como em Édipo Rei, é que aqui é como se fosse cena de teatro. É uma peça, no caso, né? Então vocês podem ver que há diálogos.
é praticamente todo diálogo. É em ato, é em cena, cena 1, cena 2. A leitura é bem rápida mesmo, bem curto mesmo. Ele é até menor dos livros do que os outros, vocês podem ver. Ele é menorzinho. É bem rápido mesmo. A Tempestade, porque eu não ia indicar Hamlet, Romeu e Julieta, que já está muito batido. Otelo. Mas A Tempestade, sendo uma das últimas obras dele, eu achei bem interessante a história em si, o desenrolar da trama, no caso, né? Então eu quis recomendar para vocês. Todos esses livros aqui que eu recomendei, é muito bom para quem está começando a leitura. Ah, não gosto de ler, não tenho o hábito de ler, não tenho tempo de ler. Você não tem tempo, tudinho. Você pega uma obra dessa daqui, você pode não ler em um dia, mas leia aos pouquinhos. E você vai gostar, porque é curto, é rápido. E a partir daí você vai aumentando a sua capacidade. Hoje eu li um livro curto, amanhã eu vou ler uma obra um pouquinho maior, depois uma grandona. E aí eu desenvolvo o hábito de leitura. Hoje eu queria apresentar para vocês esses livros aqui. Fugir um pouco das HQ, porque quem gosta de história em quadrinho tem que gostar também de leitura, principalmente de livros. Não pode ficar fixo, preso só nos mangá ou só em HQ. Ah, eu só leio Marvel, só gosto dos Vingadores, dos X-Men e não vou ler mais nada. Não. Aqueles roteiristas que escreveram aquelas obras que vocês acham interessantes, eles leram muito, muito mesmo, vários tipos de literatura do mundo todo, para poder pensar em escrever aquelas fantasias todinhas de super-herói e tudo mais. Então eu recomendo que vocês comecem a ler livros curtos. Existem vários outros. Teogonia, de Hesíodo e vários outros. Mas eu só quis fixar nesses 5 que eu achei muito interessante e que eu gostei realmente, muito mesmo, desses 5. Então era isso que eu queria apresentar hoje para vocês. Até o próximo vídeo. Até mais.